Meus queridos, no universo do MCU, existiu uma saga de 4 filmes chamada Os Vingadores. E nessa saga aparece um grande vilão, talvez os maiores vilões dos últimos tempos nos filmes de super-heróis, o Thanos. E Thanos, ele, como todo vilão, ou quase todo vilão, acha que está fazendo a coisa certa, né? E ele acreditava firmemente que as suas ações eram para o bem maior da humanidade. Ele então coleta as 6 joias do infinito, que davam poderes absolutos para ele, poder de fato, um poder de um Deus. E tanto é que o símbolo do Thanos é justamente o estalar de dedos, né? Porque no estalar de dedos ele dizimou metade da população da Terra. Então, de fato, era um grande poder, né? E ele estava convencido seriamente que ele estava, então, trazendo equilíbrio ao universo, ao matar, assim, metade das pessoas. Durante boa parte quando Thanos aparece como vilão nos filmes, né, porque não é no primeiro filme que ele aparece, mas quando ele aparece, tudo nos leva a crer, pelo menos aqueles que estão assistindo os filmes, que ele seria invencível. E quando ele consegue as 6 joias, então, de fato, ele é indestrutível. E tudo isso acontecendo, a gente que está acompanhando os filmes, né, a gente vê ele prosperando, enquanto ele causava muita dor, muito sofrimento. E muitos podiam questionar, por que alguém tão perverso como esse vilão, ele consegue triunfar? Por que ele parece estar vencendo? Por que os heróis não conseguem destruir? Por que os heróis sofrem enquanto este vilão prospera? E quando a gente assiste filmes assim, somente Guerra Infinita, a gente passa boa parte do filme percebendo isso, né? E até pensando, será que ninguém vai vencê-lo? Será que ele não vai ser destruído? Será que de fato o mal vai prevalecer? Isso nos causa uma certa inquietação. Isso nos faz questionar, inclusive no filme, né, se no fim vai haver justiça. Mas quem assistiu o último filme, e aí eu vou dar spoiler, problema seu, o último filme, Ultimato, Vingadores Ultimato, a gente se delicia no fim. Porque no fim, Thanos, esse grande vilão, quase indestrutível, ele é derrotado. Ele é destruído. E assim, meus queridos, a gente fica extremamente satisfeito. Ficamos satisfeitos porque, afinal, a justiça foi feita. O mal foi derrotado. O mal foi derrotado pelo bem. Quem aqui não ficou satisfeito, por exemplo, quando o imperador Palpatine foi morto? Quando o Sauron, no final do Senhor dos Anéis, foi morto? Quem aqui não ficou satisfeito quando o Light, da série do mangá lá, o Death Note, que tem um poder de matar as pessoas, no fim ele é enganado ali e a justiça é feita? A verdade é que essa satisfação pela justiça, ela é natural. Nós temos essa expectativa em nós de que todos os homens maus, todos os ímpios devem sofrer a justiça, devem ser destruídos, devem ter a sua justa paga. Aqueles que estão no caminho diferente da vontade de Deus, eles devem receber a justiça de Deus. E nós criamos essa expectativa de que os maus deverão receber a justiça de Deus aqui. E de preferência a gente deseja que a gente veja, né? Que a gente veja eles pagando. Porque quem sabe isso também, de alguma forma, vai trazer conforto para o nosso sofrimento, para as nossas agruras da vida. É possível que também cultivemos, além de cultivarmos esse desejo da justiça, dos maus serem punidos, é também possível que criemos uma expectativa. A expectativa de sermos livres do sofrimento. Afinal, somos filhos de Deus. Afinal, somos servos de Deus. Logo, Deus deveria nos livrar do sofrimento. Esse sofrimento que deveria vir para nós, deveria ser desviado para os maus. Afinal de contas, nós não merecemos sofrer. Achamos que por sermos piedosos, frequentadores dos cultos, damos os dízimos, as ofertas, isso nos garante um passaporte para uma vida de sossego, para uma vida longe da dor, longe do sofrimento. E quando isso não acontece, meus queridos, nós nos sentimos injustiçados por Deus.
A providência de Deus parece que está fora do lugar, parece que está desordenada, e pior, e quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo? E quando a gente olha ao nosso redor, enxerga a prosperidade dos maus, a gente enxerga a boa vida dos ímpios, e quando a gente olha para a nossa vida, só tem luta. O ímpio aparentemente vive em paz, vive em prosperidade, e a gente vive debaixo de provação e até de privação. Essa é uma receita para gerar dúvida no nosso coração, de nós questionarmos sobre a justiça de Deus, questionarmos talvez sobre até a bondade e a fidelidade de Deus em nossas vidas. Não sei se você já passou por momentos assim de questionar a justiça, a bondade de Deus. Não sei se você está passando por esse momento agora, mas uma coisa eu vou lhe dizer, meus queridos, você não foi o único e não é a única a passar por esses momentos de dúvidas sobre a justiça, sobretudo também sobre a bondade de Deus. Nós vamos continuar, hoje será o último Salmos da série Sabedoria, Lamento e Louvor. E o salmo que a gente vai expor hoje, ele vai tratar justamente sobre esse tema. O salmista vai rasgar o seu coração diante de Deus, fazendo perguntas sinceras sobre o porquê os ímpios prosperam e ele não. Vamos ler o Salmos 73, que o nosso amigo Igor vai colocar aí na tela. Salmos 73, eu não coloquei nem, pode colocar porque era muito longo. Diz assim a palavra do Senhor no Salmos 73. Vamos ler todos os Salmos. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. E eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Senhor Deus, ó Pai, acalma, Senhor, o nosso coração. Nos coloca de fato aqui, Senhor, como o reverendo falou essa noite. Que estejamos aqui de corpo e alma, atentos para ouvir a Tua voz. Já falamos contigo, Senhor, através das canções, através das orações, mas nós rogamos a Ti, Senhor, agora fala conosco, cala todas as outras vozes da nossa alma, Senhor.
Silencia todas elas e nos deixa atentos para que o nosso coração seja cativo à tua palavra. Me usa como instrumento em tuas mãos para a tua glória, apesar de quem eu sou. Mas que tudo seja dito, ó Pai, seja instrumentalizado pelo teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A narrativa desses filmes que eu acabei de falar, ela ecoa perfeitamente o dilema que nós encontramos aqui no Salmo 73, pelo menos do ponto de vista do espectador. Porque assim como os espectadores dos filmes, eles viam o grande vilão, Thanos, ele prosperando, né, temporariamente ali nos filmes, o salmista, Asaf, que escreveu esse salmo, ele observa ao seu redor, ele olha para os ímpios, para os maus da sua época, e eles estavam prosperando, e eles estavam tendo uma vida boa, então ele questiona a justiça de Deus. Às vezes, meus queridos, da mesma forma, nós podemos olhar para a vida ao nosso redor e nos sentirmos desconfortáveis com aquilo que a gente enxerga. Vemos pessoas que rejeitam a Deus claramente prosperando, enquanto muitos fiéis como você enfrentando dificuldades. Isso pode fazer isso pode nos fazer questionar: será que Deus realmente está no controle? Será que vale a pena servir a Deus? O salmista Asaf, desse Salmo 73, ele nos leva a imaginarmos e andarmos com ele, percebermos essa crise existencial que ele tem. Asaf era um levita, era um líder do ministério de música, era um homem temente a Deus, que viveu na época de Davi, por sinal, e ele então passa por tribulações, por angústias na alma, ao observar os ímpios vivendo bem. Seu questionamento foi muito mais sobre a justiça divina, porque ele olha para os vilões da sua época, e ele vê esses vilões prosperando, e ele pergunta-se: será que Deus realmente é justo? Por que Deus permite que seus filhos passem por tantas dificuldades, enquanto muitos ímpios, aqueles que viram as costas para ele, aqueles que não querem nada com ele, têm uma vida confortável, têm saúde, têm riqueza, são bonitos? Um salmo parecido com esse, para vocês aprenderem, e é fácil de aprender, é o 37. Se você virar o número, é 73, 37. É muito parecido à temática daquele salmo. Assim como na conclusão do filme, dos 4 filmes, que no final Thanos morre, o salmista também, a gente vai perceber que ele vai nos ensinar que nós devemos ver a história completa. Porque se você tivesse assistido só até o penúltimo filme, você acharia que o vilão não tinha sido destruído. Nós precisamos ver a história do início ao fim, para compreender o plano completo do Senhor. A prosperidade temporária não é o mesmo que um triunfo eterno. Quando nós entramos no santuário, meus queridos, nós ganhamos uma perspectiva diferente. Quando nós entramos no culto, na igreja, nós passamos a enxergar a vida com a perspectiva de Deus. Nós passamos a compreender que a nossa história vai muito mais além do que aquilo que nós vemos aqui e agora. É isso que o Salmo nos ensina. Que nós devemos aprender a enxergar a vida não com a nossa perspectiva, mas com a perspectiva de Deus. Por isso que o tema do Salmo é enxergando com a perspectiva, ou olhando com a perspectiva de Deus. Primeiro, o salmista nos revela a sua crise, a crise da sua fé. Ele diz: na verdade, Deus é bom para com Israel, para com aqueles que são de coração reto. Quanto a mim, meus pés quase se resvalaram, meus passos por pouco não escorregaram, pois invejei os nécios, ou em algumas traduções os ímpios, os maus, quando vi a prosperidade dos ímpios. Do verso 1 ao verso 3. Interessante que o salmista aqui começa com uma conclusão, com uma declaração, a declaração sobre a bondade de Deus para com o seu povo. Já é um fato resolvido na sua vida. Então isso já mostra para nós que talvez a crise maior dele não tenha sido sobre a bondade. Pelo contrário, ele consegue enxergar a bondade de Deus, inclusive nos ímpios. Mas ele já diz para a gente assim, se havia dúvida no meu coração sobre a bondade de Deus, ela já havia sido sanada. Mas eu entendo que o questionamento maior aqui do salmista é sobre realmente a justiça de Deus. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas?
E por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Onde é que está Deus que não está vendo isso? É mais ou menos esse questionamento. E quando ele passa a questionar isso, ele traz um outro questionamento em seu coração. Vale a pena mesmo ser crente? Então, são essas as principais perguntas do salmista. E no verso 2, ele já inicia, no verso 1, com essa declaração de fé. Deus é bom. Deus é bom. Porque de fato Deus é bom. Costumo dizer, a gente aqui não presta, mas Deus é bom. E no verso 2, ele inicia então, ele passa a descrever a sua crise. Ele diz, quase, por pouco eu não desviei da fé. Por pouco eu não virei as costas para Deus, porque eu comecei a invejar a prosperidade dos ímpios, a saúde, a tranquilidade deles. Então ele reconhece que antes dele atentar, dele ter um equilíbrio mental, dele ver as coisas como realmente elas são, dele ver a vida sob a perspectiva de Deus, e Deus enxergasse nele, ele pudesse perceber a sua própria estupidez, ele quase chegou a desistir. Nós, meus queridos, corremos esse risco. Muitas vezes, por possuirmos uma visão limitada, uma visão equivocada da providência de Deus. E quando nós temos uma visão equivocada sobre quem Deus é, sobre a sua providência, quando isso acontece é que nós ficamos vulneráveis. Ficamos vulneráveis e corremos o risco dessas tentações, de duvidar da justiça de Deus, de duvidar inclusive do cuidado de Deus em nossas vidas, em meio às nossas lutas e tribulações. Nós precisamos lembrar aquilo que Salomão nos escreveu lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 2. Tudo, meus queridos, olha só, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como aquele que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo acontece a todos. Então, o ímpio pode ser abençoado, assim como o crente pode passar por provação, por sofrimento, por dor. Nós não podemos eliminar a providência de Deus quando parece que ela não está acontecendo. Porque nós costumamos falar de providência quando há livramento, não é? Quando, mas Deus me livrou, ou providência de Deus me livrou, eu estava com fome e providencialmente Deus mandou a feira. Isso é providência de Deus. Mas da mesma forma, meus queridos, quando estamos passando por provação, também é providência de Deus. Nós não podemos ter uma visão limitada da providência de Deus. E por não termos essa visão ampla, bíblica da providência de Deus, podemos correr esse risco de questionar a bondade de Deus e a justiça de Deus. E aí, o salmista então começa a descrever a vida desses ímpios. Ele vai detalhar mais aquilo que ele estava enxergando. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. Daí a soberba, o orgulho, que os cinge como um colar. A violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e se tem por fonte de que bebe a largos solvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Então, Asaf olha ao redor, e ele vê que esses homens maus, esses ímpios, não passam por sofrimentos. Pelo menos, aparentemente, não sofrem. O comportamento deles é arrogante, eles são orgulhosos, eles zombam de Deus, eles não reconhecem que tudo que tem foi Deus que enviou, pelo contrário, eles louvam a si mesmo, eles acham que conseguiram com a força do seu braço, com a sua própria inteligência, e para Asaf, parecia que Deus estava aprovando aquilo, parecia que Deus estava aprovando aquela vida, já que aqueles ímpios eram abençoados, eles tinham vida bonança, não havia sofrimento aparente, não havia dor, eles estavam desfrutando de todo o conforto, de toda a saúde, de toda a tranquilidade aqui. Era como se você olhasse ao redor e visse seus colegas
passando nas provas, sempre filando, sempre tirando as melhores notas, sempre sendo elogiado por todos, sem nunca descobrirem que ele filava, mas você sabia. E você rala, você estuda e não consegue tirar 10. O máximo que tira é 8, é 8,5, se passar a madrugada estudando. É o colega de trabalho que é promovido, mesmo não sendo tão honesto, mesmo não sendo tão qualificado quanto você. E você, uma mulher, um homem de Deus, ali honesto, bate o ponto direitinho na hora certa, faz o seu serviço da melhor maneira, e você olha e diz, caramba, era para ser eu. É quando a sua casa, quando você é assaltado, é roubado, e você olha para a casa dos ímpios, está lá, cerca elétrica, segurança, e nada lhe acontece. É você que tem vivido lutas na saúde, e olha para o seu vizinho, que é ímpio, que não quer nada com Deus, que agora enquanto você está aqui, ele está lá, por aí, e você passa, você luta, você está vivendo um momento de dor, de problema de saúde, e ele não tem nenhum problema, porque afinal de contas, se ele tiver, ele tem os melhores médicos à disposição. Nós corremos esse risco de olharmos ao nosso redor, como Asaf olhou, e isso trazer no nosso coração perguntas como essa. Nós corremos esse risco. E o interessante é que o verso 10 vai dizer, é um verso meio complicadinho de traduzir, mas boa parte dos eruditos entende que o que o verso está dizendo é o seguinte, que algumas pessoas se deixaram atrair por esses ímpios soberbos, ao ponto de se voltarem para eles, ao ponto de viverem a vida como eles, entende? Ao ponto de dizer, sabe uma coisa, eu vou viver como eles, porque eles é que estão sendo abençoados e eu não. Esses ímpios que ridicularizam essa ideia de Deus, e agem de fato como se Deus jamais fosse pedir contas de cada um. Meus queridos, se nós criarmos expectativas erradas sobre Deus, nós corremos um sério risco de resvalar os nossos pés. Nós corremos um sério risco de seguir por um caminho distante da vontade de Deus. Se nós acharmos que o melhor que Deus pode nos dar são as bênçãos deste mundo, são as bênçãos materiais, nós corremos esse sério risco de olhar para a prosperidade dos ímpios e achar que Deus está sendo injusto conosco. Se nós não entendermos que o melhor de Deus é Ele mesmo, nós vamos passar muitos momentos de crise da nossa fé, achando que Deus não nos ama, achando que Ele não é bom. E agora, meus queridos, o salmista, ele olha para a prosperidade dos ímpios, e agora ele olha para a sua própria vida, para a fidelidade dele, e ele chega a uma conclusão. Ele diz, olha que coisa forte, olha que declaração forte. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Isso é muito forte. Foi tudo inútil que vivi, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Asaf chegou a pensar, a concluir na sua cabeça, a olhar a prosperidade dos ímpios, a olhar as suas lutas, suas dores, suas limitações, suas privações, e dizer, é inútil servir a Deus. Eu tentando viver uma vida piedosa, eu compondo canções, ministrando música no templo, eu que tento ser honesto, honesta, tento obedecer à vontade do Senhor, mesmo não conseguindo 100%, mas é um luto diariamente, eu que dou meu dízimo, eu que dou a oferta, é inútil, porque tudo isso que eu estou fazendo, eu não estou dando nada em troca, Deus não está me abençoando. Eu tento viver uma vida longe do estilo de vida dos ímpios, dos perversos, dos maus. Mas isso não significa para mim bênção. Eles são abençoados, eu não. Ele estava aqui amargurado. Ele estava aflito. Porque ele diz, eu sofro. Olha só, eu sofro cada manhã. Eu sou afligido, há angústia. Há aquele aperto no meu coração, todas as manhãs, porque me parece que ele toda manhã, eu acho que na hora da oração, não sei, na reflexão, ele lembrava dessas prosperidades dos ímpios, e vinha angústia, vinha uma certa revolta no seu coração, mas ele não tem vergonha de dizer,
Ele não tem vergonha de expor, de rasgar diante do Senhor as suas dúvidas, as suas questões. Não tem. O problema, meus queridos, é quando a gente tenta encontrar respostas longe de Deus, longe do auxílio de Deus. Passar por crise não é pecado. Você já se sentiu assim como Asaf? Você está se sentindo assim como ele? Não é pecado. Pecado é você querer resolver o problema longe dele. Ir para longe dele, esse é o problema. Você olha para as suas redes sociais, aí você tenta postar as coisas bacaninhas ali, né? Você faz um post bacana, aí você olha para aquela pessoa que está nem aí, que faz um bocado de coisa lá, quase seminua, faz aquilo que Deus não agrada, e a rede social dela está lá crescendo, seguidores e seguidores, e você não sai do canto. É um seguidor por mês. Meu Deus do céu, eu acho que vou ter que fazer aquilo que a menina está fazendo. Será que se eu começar a rebolar aqui, botar uma sainha mais curta, eu não vou... Você vai para o trabalho, você vai para a escola, quando está chovendo é uma agonia. Chuva, sombrinha, não tem dinheiro para pegar Uber, você todo molhado, você olha, e os ricos passam nos carrões, e às vezes até passa na lama e limela. Meu Deus do céu, pense numa agonia, meu Deus. Você rala todo mês para pagar os boletos, e às vezes tem que pegar no cheque especial da conta, e você olha, e os ricos estão nem aí. Estão lá, nadando no dinheiro, muitas vezes, nem sempre, né? Até dinheiro conseguido de forma ilícita. E diante de tudo isso, nós corremos um sério risco de questionar a Deus. Questionar a sua vida, como o salmista fez. Será que vale a pena servir ao Senhor? Será que não é melhor fazer as mesmas coisas? Porque eu olho e eles que estão se dando bem. Questionar não é pecado. Asaf mostra aqui que o interessante é que ele diz, eu só pensei. Veja que interessante. Diz, eu só pensei nisso. Então, era uma coisa dele com Deus. Era uma coisa que o afligia, que trazia angústia no seu coração. Aí ele diz, eu só pensei em falar, eu pensei em falar. Já aí eu teria traído a geração dos teus filhos. Em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O que ele está dizendo? Eu não falei. Eu me mantive em silêncio. Mas por quê? Porque se eu falasse, eu poderia abalar a fé dos outros. Olha que coisa interessante. Eu só pensei, era uma coisa minha. Era uma aflição minha, era uma angústia minha. Então veja como o salmista aqui agiu com sabedoria. Não é? Porque ele teve consciência de que suas dúvidas, elas poderiam influenciar negativamente alguns irmãos mais fracos na fé. Poderia inclusive destruir a fé de alguns irmãos. Olha que aplicação maravilhosa para as nossas vidas, meus queridos. Nós temos que ter muita sabedoria com as nossas crises de fé. Para que a gente não contamine, para que a gente não, ao partilhando ela, possa ser algo danoso na vida do irmão. Que talvez não tenha maturidade para ouvir alguns questionamentos nossos, que são legítimos, de acordo com a nossa experiência, tudo bem, resolva-se com Deus, mas tenha cuidado para que você não destrua a fé, você não coloque dúvidas no coração de alguém que não está passando a mesma coisa, mas talvez possa ser afetado por sua crise. Claro, você deve partilhá-la, um homem, uma mulher maduro na fé, para que possa lhe orientar, mas tenha cuidado ao partilhar com irmãos e irmãs que não têm tanta maturidade na fé. É uma aplicação interessante aqui, de como Asaf tratou isso, porque ele só pensou. E aqui a gente vê a mudança de perspectiva. Ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. 17 ao 20. Então, algo vai acontecer. E a perspectiva do salmista vai mudar. A visão dele muda quando ele olha sob a perspectiva de Deus todas as coisas. Ele vai para o santuário, ele vai para a adoração pública, ele vai para o culto. E Deus o faz enxergar, o faz acordar, o faz perceber o fim destes ímpios.
Possivelmente, ele enxergou os sacrifícios de animais que eram feitos naquela época, no templo. Então, ele viu esses sacrifícios de animais, então ele se deu conta que o juízo de Deus viria sobre os ímpios no tempo certo. Porque, abrindo parênteses aqui, os sacrifícios de animais, eles foram instituídos por Deus, porque a premissa é a seguinte: o pecador merece a morte. O pecador merece morte. O salário do pecado é a morte. Logo, para que aquele povo não morresse, Deus estabeleceu que os animais, ou nos animais, seriam imputados os pecados do povo. Então, para que eu não morra, eu devo levar um cordeiro como sacrifício, para que aquele cordeiro morra no meu lugar, mas a morte dele é a minha. Então, é isso. E eles sabiam disso, que sem derramamento de sangue não havia perdão de pecados. E quando o Asaf entra no templo, ele percebe, e Deus faz lembrar, naquele dia exato, e certamente ele tinha ido outras vezes ao templo, mas naquele dia exatamente, de que a salvação dele dependia de sangue derramado em seu favor. Mas ele se deu conta que não havia sangue derramado em favor dos ímpios. Não havia. Asaf começou a enxergar a realidade da vida para além daquele momento que ele estava vivendo. Ele parou de olhar para cá e passou a olhar para lá e compreendeu o destino dos ímpios. E percebeu que o destino deles era a perdição. Meus queridos, Deus fará justiça. Deus é um Deus de justiça. Os ímpios, por mais que pareçam que estão pisando em solo firme, na verdade eles estão pisando numa fina, escorregadia camada de gelo, que no tempo certo será destruída. Não duvide, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é gracioso, é amoroso, mas Ele também é santo, e não será complacente com aqueles que ferem a sua santidade. O culpado não será tido por inocente no dia do juízo. Conforme Paulo escreve na sua carta para a igreja de Coríntios, ele diz: porque ele importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. É possível que os maus, é possível que os ímpios escapem do tribunal dos homens. É possível. E temos visto isso de forma clara no nosso tempo, no nosso país. Mas ninguém escapará do tribunal do justo juiz, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ninguém escapará. E aí, ele começa a perceber então o quão tolo ele estava agindo ao ter pensado o que ele pensou, ao ter pensado que servir a Deus tinha sido inútil. Ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Asaf aqui, ele admite que estava agindo de forma irracional, como um animal, de forma tola. Era como se ele estivesse apenas enxergando a vida sob essa perspectiva terrena, como se a única vida possível de ser vivida fosse essa vida aqui e agora. Mas quando ele entrou no culto, ele deixou as suas perspectivas humanas de lado, foi confrontado com a perspectiva divina, ele então caiu em si. Ele então atentou, e aí ele traz uma declaração maravilhosa de fé. A partir do verso 23 ele diz: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Meus queridos, que declaração de fé maravilhosa. A crise havia passado. Agora Asaf é capaz de avaliar as coisas sob uma perspectiva diferente, sob a perspectiva de Deus, sob a perspectiva da eternidade, e reconhecer os benefícios de Deus na sua vida. Ele percebeu que Deus jamais o havia abandonado, pelo contrário, Deus o havia sustentado com sua destra fiel. E se não fosse assim, diz ele teria de fato caído, escorregado. A verdade é que Deus não abandona o seu povo em nenhuma circunstância, em nenhum momento, principalmente diante das suas crises.
Na verdade, meus queridos, Ele nos carrega em seus braços nos nossos momentos mais difíceis e garante uma chegada na glória. Ele anteriormente havia olhado para as pessoas ímpias e achavam que elas tinham tudo, mas agora Ele inverte a conclusão. Ele diz: porque eu tenho Deus, eu tenho tudo, eu é que tenho tudo. Deus tornou-se o seu bem supremo. Ter uma mente celestial, meus queridos, é ver todas as coisas aqui embaixo do ponto de vista do céu, como Moisés, diz lá em Hebreus sobre Moisés, capítulo 11, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Então, Moisés olhou com os olhos da eternidade, por isso ele recusou os prazeres do mundo. Ele olhou a vida sob a perspectiva de Deus. O salmista traz aqui a sua memória que a vitória dos ímpios, ela é passageira, mas a sua é eterna. Por isso vale a pena. Por isso vale a pena servir ao Senhor, rejeitar o pecado, rejeitar a vida dos ímpios, porque eles podem possuir todas as riquezas dessa terra, mas eles vivem iludidos por suas próprias fantasias, sem perceber que o seu destino é a perdição. Eles estão iludidos. Eles podem até ter tudo o que desejam, mas se não tem Deus, meus queridos, eles não têm nada. Então, quando tudo passou, Asaf escreve o Salmo 73 para contar a sua experiência. E então, ele estava agora pronto para declarar as obras do Senhor. Pois, como diz Paulo em Romanos 8,37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É esta a perspectiva que nós devemos ter em nossas vidas, meus queridos. A percepção divina. Ao analisarmos o Salmo 73, nós devemos lembrar: não olhe para o que os ímpios têm, mas para quem eles são diante de Deus. Asaf ia sempre no santuário, mas parece que o seu coração estava sempre fechado, revoltado, não estava aberto, não estava disposto a ouvir aquilo que Deus estava dizendo para ele. O pastor foi boca de Deus, né, logo no início dizendo, porque parece que às vezes nós estamos aqui, mas não estamos. Quantas vezes Asaf não esteve no templo cantando, mas com essa angústia na alma, com essas perguntas que não calavam no seu coração, mas parece que naquele dia, meus queridos, ele resolveu então parar para ouvir a voz do Senhor, porque as suas angústias estavam o cegando, a ponto dele não atentar para a verdade, e ele realmente atentou naquele dia exato, quando ele se dispôs a ouvir a voz de Deus, ele aprendeu de Deus, e Deus o fez perceber que algo que ele ouvia talvez, ele via aqueles sacrifícios ali, todas as vezes que ele estava, mas naquele dia Deus abriu os olhos dele e ele percebeu o que ele tinha, mas sobretudo o fim dos ímpios. Os ímpios, eles têm uma aparência de segurança. No Salmo 37, que eu falei que é semelhante a esse, o salmista faz uma importante exortação. Ele diz no verso 1 e 2: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ainda que nesta vida os ímpios gozem de uma vida tranquila e próspera, um dia eles irão prestar contas com o nosso Senhor, e eles serão julgados, culpados do seu mal, e eles serão lançados no inferno. Eles pagarão. De que adianta, meus queridos, comer e beber do melhor dessa terra que é passageira e passar a eternidade em tormentos? Não repare para a prosperidade dele, não foque na prosperidade deles, mas se atente para o fim deles, para o fim deles. Valorize o que e quem você tem.
O salmista vai dizer: a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Ainda que os ricos possuam tudo deste mundo, meus queridos, ainda que eles gozem tudo de bom que neste mundo pode oferecer, se eles não tiverem Deus em suas vidas, eles não têm nada. Nós é que temos o maior tesouro, nós é que temos a herança eterna, nós é que temos a salvação para as nossas almas, nós é que temos o céu. O Paul Power, que é um pastor da Igreja Batista, ele vai dizer: o tormento não é um penetra na arena da nossa vida, mas ele tem assento reservado nela. Dor e sofrimento nessa vida é algo certo, não é uma profecia, é uma realidade. Vivemos num mundo caído, mas assim como a nossa vida é passageira aqui, as dores que nos afligem, as angústias da nossa alma também passarão. Paulo vai dizer que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se não veem, meus queridos, as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os ímpios não desfrutam do melhor de Deus, sabe por quê? Porque eles não têm a Deus, eles não têm o melhor de Deus, que é o próprio Deus. Nós não podemos limitar a bênção de Deus em nossas vidas à prosperidade material, meus queridos. Isso é uma perspectiva mundana, e eu diria até diabólica. Devemos ver a vida na perspectiva dos céus, devemos olhar para Deus e perceber que já temos o melhor dEle, que é Ele mesmo em nossas vidas. Devemos viver a nossa vida valorizando a nossa salvação e as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus, porque isso ninguém pode tirar de nós. Deus muitas vezes vai provar o seu povo, porque Ele está trabalhando nele, Ele está transformando a imagem de Cristo nele, Ele está desmamando o seu povo deste mundo. Mas mesmo assim, mesmo aqui, em meio às provações e lutas, Ele está presente em nossas vidas. O cuidado de Deus, a direção de Deus, e o final é garantido por Ele, e no final nós receberemos a recompensa. Encontre, assim como o salmista entendeu e percebeu e encontrou, encontre também a sua fortaleza na presença de Deus, pois nele você estará seguro, você será guiado com sua destra fiel, e no fim você será glorificado. Porque para nós a morte é lucro, é partir e estar com Cristo, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Não negligencie o culto público. O Salmo 63, ele nos lembra da importância de passar um tempo com Deus em adoração, junto do seu povo. Nós não vivemos de explicações, nós vivemos das promessas. E as promessas de Deus, meus queridos, se tornam reais para nós, à medida que nós crescemos no relacionamento com Ele. Estar no culto é crescer em relacionamento com Deus, porque vocês nesse momento, eu nesse momento, estou ouvindo a voz dEle. Nós passamos 6 dias na semana, sendo bombardeados por vozes que têm a intenção de nos tirar a paz. Por vozes culturais aí, que quer gerar crises em nós, muito mais do que resolvê-las. Mas é aqui, é no culto público, que você é reorientado. É reorientado para enxergar as coisas, não sob a perspectiva do mundo, não sob a perspectiva da cultura, mas sob a perspectiva de Deus. É no culto público onde nós ouvimos a voz de Deus, nos fazendo enxergar todas as situações com os óculos da eternidade. Nós deveríamos dizer, como o salmista diz lá no Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É aqui onde você escuta a voz de Deus, lhe reorientando para o caminho certo, confrontando as vozes culturais que querem desviar você da verdade. Por isso, meus queridos, nós não estamos pecando quando estamos questionando a nossa fé, mas pecamos quando buscamos resposta longe de Deus. Aqui é o lugar, na comunhão dos santos. É aqui onde você encontra mais irmãos lutando contra as suas fraquezas. E assim você não se sente sozinho.
O seu coração é lembrado de que há um povo que não se dobrou diante dos maus, que não virou as costas para Deus mesmo diante das suas perguntas, das suas crises. É aqui onde você vai encontrar resposta para elas, resposta para todas as suas dúvidas. É aqui onde você vai ser trazido à memória quem Deus é, o que é que Deus fez por vocês. O culto é o nosso remédio, meus queridos, e nós precisamos tomá-lo pelo menos uma vez por semana. Não deixe de tomar o seu remédio uma vez na semana. Por fim, o Ministério de Música pode subir. A justiça de Deus não falha. Reconheça a sua limitação da perspectiva humana, porque nem sempre a gente vai ter respostas para todas as nossas perguntas e dilemas, nem sempre, isso é fato. A gente tem uma visão limitada, porque a gente sempre vê uma parte da história. É como se você tivesse assistido só até Guerra Infinita, o penúltimo filme da saga, e não visse o fim, e não soubesse o final da história. Contanto que Deus não nos mostre, não nos faça enxergar a perspectiva da vida por meio dos olhos dele, nós corremos o risco sim de duvidar da sua justiça e até talvez duvidar da sua bondade. A verdade é que muitas desigualdades nesta vida, meus queridos, serão mantidas. Não acreditem em quem diz que vai promover um mundo de justiça e paz, porque ele está mentindo para você. Mas um dia, todos esses erros serão corrigidos. Um dia. A justiça nesse mundo não reflete a justiça de Deus, porque a justiça desse mundo, a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus, ela não falhará. Ele vai punir os ímpios, Ele vai punir os seus inimigos, mas Ele também vai recompensar a sua igreja. Há uma coroa de glória nos esperando. Vale a pena ser fiel a esse Deus. Se você não tivesse assistido todos os filmes, eu espero que você tenha assistido, você ficaria com essa sensação de que o grande vilão prevaleceu, de que ele estava vencendo o bem, de que esse titã que não tinha piedade de ninguém e que estava inclusive disposto a sacrificar todo mundo para cumprir os seus propósitos, venceu. Mas se você assistiu o último filme, Ultimato, você descobriu, como eu já falei lá atrás, de que ele perdeu, de que ele foi derrotado. E para ele ser derrotado, o Homem de Ferro, logo o Homem de Ferro, né? Ele teve que morrer, ele teve que sacrificar. E no cinema, eu assisti esse filme no cinema nesse dia, eu só vi gente chorando, era uma choradeira. E naquele momento, olhando para aquela cena, eu pensei, caramba, não foi justamente isso, não foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Mas diferente de Thanos, que veio destruir e sacrificar os outros para conquistar o seu objetivo, Jesus veio para salvar e se sacrificar para cumprir o seu. Diferente do Homem de Ferro, que se sacrificou para preservar a vida na terra, Jesus se sacrificou para garantir a nossa vida no céu. Jesus trilhou um caminho completamente oposto ao do vilão Thanos, porque em vez de destruir vidas para alcançar o seu propósito, ele deu a sua própria vida para salvar os outros. O sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto o vilão Thanos tentou se impor pelo medo, pelo poder absoluto, Jesus reinou e reina pelo amor, pelo sacrifício. Thanos estalou os dedos para eliminar metade da terra. Jesus abriu as mãos na cruz para dar vida a todos os que creem. O Salmo 103 nos ensina que a verdadeira segurança não está nos poderes deste mundo, mas na presença eterna de Deus conosco, que Ele é a nossa fortaleza. Asaf entendeu que o destino dos ímpios é a perdição, é a condenação, é a destruição, mas aqueles que pertencem a Deus têm a garantia da vida eterna. Podemos ter a certeza, meus queridos, de que em Cristo nós não somos governados por um tirano cósmico, mas por um rei amoroso, um rei que nos guarda, um rei que nos sustenta e um rei que vai nos conduzir em triunfo para a glória.
diante das injustiças desse mundo, não desanime. Não duvide da bondade, não duvide da justiça de Deus. Porque o fim daqueles que confiam no poder deste mundo é certo. Assim como foi a do vilão Thanos no fim, será destruído. Sofrerá a justa paga. Mas para aqueles que seguem Jesus, para aqueles que confiam na obra de Cristo, há uma promessa, há uma esperança que vai além desta vida. Um dia, meus queridos, Ele vai voltar. Ele vai voltar para restabelecer, aí sim, um reino de justiça, um reino de paz, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento ou morte. Ficamos de pé, então cantemos.